Bom, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite e felicitar a DSPA, felicitar o Fernando, felicitar o Guilherme, mas felicitar todos pela 5ª edição. É um prazer voltar a estar aqui e ver, após 5 anos, o papel e a importância de Data Science no país. Não é por o Governo não estar cá, se calhar estão a tentar aplicar Data Science ao orçamento, mas não sei se vão conseguir, era interessante ver. Inteligência artificial, se calhar. Mas, acima de tudo, é muito importante nos tempos que vivemos, quando falamos da Data Science, quando falamos realmente do papel que a Data Science pode ter nas empresas, no nosso tecido económico. Nós vivemos numa altura, eu recordo-me há um ano atrás, estávamos no Tivoli, ainda em plena pandemia, passou um ano e passámos agora para a guerra, passámos para a transição, para os desafios todos da transição climática, da crise energética e, efetivamente, a cada ano que passa os desafios são diferentes, mas a tecnologia tem um papel fundamental. E a forma como nós na Microsoft olhamos, eu não sei se isso está a passar, desculpem, a forma como nós olhamos, não passou. Ok. A forma como nós olhamos cada vez mais é não pensar apenas no data science, na tecnologia em geral, na transformação digital, mas efetivamente perceber como é que nós podemos inovar, mas com uma consequência prática. Não é apenas, como falávamos há pouco, Fernando, de fazer um assessment, fazer um gap assessment, de ver quais são as faltas, é efetivamente identificar as oportunidades e endereçá-las com tecnologia e endereçá-las para ter uma consequência económica que possa impactar nas nossas empresas, na nossa sociedade. E esse é um ponto fundamental. Obviamente, quando olhamos para o mercado, continuamos a ver muitos desafios. Eu trago-vos aqui um conceito que para mim é bastante interessante e que de alguma forma resume o que nós vemos no mercado. E que no fundo é quase um paradoxo, o paradoxo da analítica, em que nós falamos em silos, porque nós vemos cada vez mais empresas a adquirirem tecnologia, a implementarem projetos, mas cada vez que colocam uma nova peça tecnológica, cada vez que fazem uma nova integração, a complexidade da solução aumenta. E, portanto, continuamos a ver silos. Silos no componente de dados, já existiam, não são novos. Cada área continua a querer ter os seus dados de forma diferente. Continua a haver grandes problemas de qualidade de dados, de complexidade de dados. Depois, problemas, silos ao nível da tecnologia. E porquê? Porque é muito difícil olhar para uma empresa que tenha apenas 1, 2, 3 soluções tecnológicas. Cada vez mais a quantidade e a diversidade, isso é um desafio em termos de formação para as pessoas. E, por último, também os silos nas pessoas. Porquê? Porque cada vez mais vimos a capacidades, e em termos de Data Science isso é bastante evidente, porque nós temos equipas de vendas, temos equipas de marketing, temos equipas de investigação, que elas próprias têm os seus dados, têm as suas metodologias e acabam por estar um pouco isoladas e não haver uma governance central dentro das organizações. E, portanto, quando olhamos para a tecnologia, aquilo que nós queremos perceber é como é que nós podemos usar a inteligência artificial ou Data Science em prol da nossa sociedade, em prol das nossas empresas. E, por um lado, não olhar só para a tecnologia, mas olhar para aquilo que as nossas empresas, para Portugal, precisa em termos de tecnologia. E é, no fundo, conjugando estas duas coisas, eu tenho aqui uma mosca que não me larga, perceber efetivamente como é que nós podemos juntar as duas coisas. E aquilo que eu vos quero trazer hoje, mais do que uma apresentação conceptual, é perceber que tecnologias é que já existem hoje em dia da Microsoft, de outras empresas, que possam efetivamente contribuir para o desenvolvimento do nosso tecido empresarial. Portanto, eu quero-vos falar muito rapidamente, até porque não há muito tempo, de 10 tecnologias que na Microsoft acreditamos que possam mudar o nosso futuro, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, seja a nível das nossas empresas e organizações. E, portanto, estão aqui 10, eu vou percorrer cada uma delas de forma bastante prática e, de alguma forma, tentando também olhar para os cenários que nós podemos usar hoje esta tecnologia, não apenas porque ela está disponível, em muitos dos casos, mas como é que nós a podemos trazer. E a primeira, obviamente, é Machine Learning. Já ouvimos falar de Machine Learning há 10 anos atrás, mas eu gosto sempre de relembrar que o Machine Learning está na base do Data Science, está na base da inteligência artificial, e quando olhamos para Machine Learning, estamos a olhar hoje em dia para diferentes perfis dentro de uma organização. Perfis que são Data Scientists, que nós gostamos muito, mas perfis que vão desde o Data Engineer, a perfis mais de análise de negócio, sem tantas competências, por exemplo, ao nível da programação, e, portanto, ter ferramentas que nos permitam escalar, que permitam endereçar esses diferentes perfis, que permitam ser interoperáveis, que usem tudo o que hoje em dia está disponível na comunidade de Data Science, todos os packages da Microsoft, da Google, da AWS, do Facebook, tudo isso é relevante para conseguir criar soluções em escala. E, portanto, eu não diria que isto é uma commodity, mas a tecnologia está aí e é o primeiro ponto.
O segundo ponto tem a ver com outra tecnologia também bastante utilizada. Muitas das vezes nós nem nos apercebemos dessa tecnologia. Estamos a falar de serviços cognitivos. O que é que são serviços cognitivos? São APIs que hoje em dia traduzem modelos de machine learning pré-treinados. Portanto, eu não tenho que criar uma equipa de 10 pessoas para ir fazer reconhecimento de imagens, para ir fazer reconhecimento de um formulário, para fazer tradução. Eu tenho esses serviços, essas APIs hoje em dia disponíveis, pré-treinadas, e não exigem um conhecimento muito avançado em termos de machine learning. Eu simplesmente as posso usar e integrar dentro das minhas aplicações. Estas APIs, no caso da Microsoft, têm provavelmente um portfólio dos mais completos do mercado. Vão desde computer vision, vão ao tema de speech recognition, tradução, análise sentimental, à componente toda de linguagem, de suporte à decisão. Portanto, são imensos serviços que hoje em dia podem ser colocados em aplicações, em processos de negócio, para tornar esses processos muito mais eficientes, mais ágeis, obviamente mais inteligentes, mas o que nós queremos é que eles sejam mais ágeis e mais eficientes. E se isto é realmente importante para desenvolver soluções rapidamente, é também muito importante pensar nesse tipo de soluções, que hoje em dia vão muito além do data center ou vão muito além dos serviços cloud. A possibilidade de pegar nestes serviços cognitivos e poder fazer deployment no edge, poder ter um container que está a correr numa appliance, por exemplo, para fazer reconhecimento de imagens sobre determinado terreno, onde eu não tenho conectividade, por exemplo. E esses são também casos muito interessantes que vão um pouco além da cloud e que hoje em dia podem trazer inovação para processos que até agora eram muito difíceis de conceber sem conectividade. Por cima destes serviços cognitivos vêm serviços que nós chamamos Applied AI Services, que não são mais do que use cases de negócio. Pensem no reconhecimento de uma fatura, pensem no reconhecimento de um formulário de IRS, pensem num bot que com inteligência consegue falar, não é apenas escrever, consegue dialogar com um cliente num call center. Portanto, conseguir conceber serviços mais avançados que usam os serviços cognitivos básicos de computer vision, de speech to text, text to speech, para implementar padrões mais avançados. Eu vou partilhar alguns deles, e este é talvez um dos mais interessantes, que nós chamamos de knowledge mining. Pensem numa empresa, imaginem uma empresa de advogados, imaginem uma empresa que tem que fazer gestão de contratos com centenas, se não milhares de documentos impressos, documentos digitalizados, com imagens. O objetivo aqui é indexar essa informação com inteligência artificial. Não é apenas indexar, como fazíamos até agora com keywords, mas conseguir olhar para um documento ou para milhares de documentos, conseguir perceber imagens, fazer reconhecimento da escrita, fazer reconhecimento de entidades, fazer reconhecimentos de localização e, efetivamente, depois pegar nessa inteligência e disponibilizar, seja num portal para alguém que está a fazer o processo de negócio, imaginem a gestão de contratos, ou para alguém que quer analisar correlações, quer perceber grafos de ligações entre as várias entidades. Portanto, aquilo que nós queremos, ao fim e ao cabo, é enriquecer a informação base com serviços de inteligência artificial. Como vos disse, os cenários são muitos e todos aqueles que lidam com muita informação, sem dúvida alguma, são bastante importantes. O próximo tem a ver com conversação, tem a ver com interação. Todos ouvimos falar dos bots, mas, na verdade, quando pensamos em inteligência artificial aplicada à conversação, é muito mais complicado do que aquilo que nós pensamos em olhar para um script. Estamos a falar da forma como nós falamos, estamos a falar da utilização de emojis, estamos a falar da personalidade do bot, estamos a falar da latência, estamos a falar da forma como eu passo de um bot para um operador humano, estamos a falar da forma como eu ligo o processo de negócio de um bot aos meus sistemas que estão dentro da empresa. E, portanto, mais do que tecnologia, é preciso pensar na experiência. A experiência tem que ser bastante próxima da experiência do humano. E aqui nós olhamos para duas formas diferentes. Olhamos, por um lado, a criação de bots utilizando frameworks, no caso da Microsoft, o Azure Bot Service, que permita a um programador desenhar toda esta experiência com detalhe e, no fundo, colocar esta experiência em múltiplos canais. E olhamos para outro caso também muito interessante que cada vez mais vimos nos nossos clientes, que é a integração destes bots diretamente no Teams. Todos ou quase todos, imagino que conheçam o Teams, imaginem a possibilidade de criar esta experiência, esta interação graficamente, como vocês estão a ver ali, colocar todas as possibilidades, mas não só isso, poder testar ao mesmo tempo diretamente no Teams, sendo o Teams um dos canais, pode ser outro canal, mas mais do que tudo, poder ligar essa componente aos processos de negócio que eu tenho dentro
dentro da minha organização usando os Power Virtual Agents. E, portanto, são, eu diria, duas grandes tecnologias, uma focada na componente mais de um developer profissional, de um data scientist, que quer controlar toda a experiência, uma muito mais focada num analista, sem tantas necessidades de programação, usando uma tecnologia low-code, como são os Power Virtual Agents, para aqueles que não conhecem. Obviamente que o objetivo final, quando usamos estes serviços, é tornar as aplicações e os processos mais inteligentes. E, obviamente, as capacidades de inteligência artificial, todos as conhecemos quando usamos ferramentas de colaboração. O Teams é um exemplo, mas pensem no PowerPoint, que hoje em dia faz tradução simultânea, analisa como é que vocês fazem uma apresentação. Mas, mais do que isso, olhar para o componente das aplicações. Eu dou-vos este exemplo, que é um exemplo da plataforma de Power Apps, onde hoje em dia é possível usar os tais serviços cognitivos pré-treinados, por exemplo, para fazer um workflow e automatizar um processo de aprovação que passa por identificar formulários. Imaginem uma solução, uma aplicação de aprovação de despesas. Ou pensem mesmo em processos, não apenas aplicações, mas processos que até agora seriam muito difíceis de automatizar, porque envolviam inteligência artificial, envolviam reconhecimento de imagem, reconhecimento de formulários, reconhecimento de texto, análise sentimental. Imaginem eu poder pegar na queixa de um cliente que faz num website e a partir daí desencadear um workflow para contactar esse cliente, para contactar a minha equipa de suporte, automaticamente com base nessa informação. Sendo que o treino destes algoritmos é feito diretamente na aplicação de forma gráfica e muitos dos algoritmos já são pré-treinados. Quando eu falo de computer vision, quando eu falo de reconhecimento, por exemplo, de um business card, quando eu falo de reconhecimento de formulários, são serviços que hoje em dia estão disponíveis para colocar dentro dos processos, não só dentro das aplicações, mas dentro dos processos. O próximo tem a ver com Advanced Analytics. Eu não podia deixar de falar disto, até porque me é muito próximo ao coração, é o Power BI. O Power BI nasceu há 6 anos atrás, hoje em dia todos os conhecem, eu costumo defini-lo quase como o Excel com esteroides ou o PowerPoint para dados, mas na verdade hoje em dia é muito mais do que isso. As capacidades que temos hoje em dia de inteligência artificial integradas numa ferramenta de analytics, que vão desde a integração do R, do Python, de utilização dos próprios serviços cognitivos que falámos atrás, de ter camadas de data visualization bastante mais avançadas que vão à estatística, por exemplo, com visuais que são importados do R ou do Python, com visuais próprios, utilização de linguagem natural, por exemplo, para escrever o que é que eu quero ver num relatório. São tudo funcionalidades que têm, no fundo, aproximado a ferramenta dos data scientists. Não quer dizer que vá substituir um Python, mas aproxima cada vez mais quem quer fazer análise avançada. Outro dos temas cada vez mais importantes tem a ver com o desenvolvimento de inteligência artificial responsável. E isso, obviamente, é uma preocupação para todas as grandes tecnológicas que colocam no mercado serviços como o caso do reconhecimento facial, que têm informação pessoal, têm dados pessoais de todos nós. E, portanto, aqui, e do lado da Microsoft, acreditamos que, desde o início, começámos a desenvolver e a incutir funcionalidades de inteligência artificial nas ferramentas, um conjunto de princípios que seguimos à risca. Esses princípios estão aqui elencados, são todos eles importantes. Falamos muito de justiça dos algoritmos, falamos muito de transparência, de explicabilidade dos algoritmos. Precisamos de falar de privacidade, de segurança dos dados, de anonimização dos dados, precisamos de falar de inclusão, precisamos de falar de responsabilização de quem produz os algoritmos, do accountability. Portanto, tudo isso são pontos importantes, são princípios, mas depois há que passar destes princípios à prática. E muito daquilo que nós temos feito dentro da Microsoft é ter um conjunto de ferramentas que vão desde standards para desenvolver soluções de inteligência artificial usando os nossos produtos, guidelines para desenvolver inteligência artificial ligada ao humano, sempre que há interação com humanos, como é o caso dos bots, guidelines para fazer desenvolvimento inclusivo e, obviamente, depois de checklists para olhar para a explicabilidade, olhar para a justiça dos algoritmos. E mais do que vos estar a falar dessas ferramentas, muitas delas estão hoje em dia open source. E, portanto, quando olhamos para as ferramentas que desenvolvemos, a nossa preocupação, obviamente, é entender os algoritmos, e aqui o tema da explicabilidade é muito importante e é por isso que hoje em dia o InterpretML ou o Fairlearn são packages Python que estão abertos e que estão embutidos dentro das nossas ferramentas, mas que podem ser usados para todos para conseguir transformar o que é um algoritmo black box e perceber quais são as features mais importantes.
Para a proteção é outro ponto importante, usar encriptação homomórfica, usar privacidade diferencial, com packages também open source, como é o caso do Presídio, são muito importantes quando nós queremos conservar a privacidade dos dados quando estamos a treinar um algoritmo. Ou depois toda a componente de MLOps, da operacionalização dos algoritmos, da automatização, de uma entrada em produção, do retreino dos algoritmos. Portanto, é muito importante não apenas olhar para os princípios, mas perceber como é que depois na prática nós conseguimos acionar isso. Indo um bocadinho mais à frente, Digital Twins. Todos já ouviram falar dos gêmeos digitais. Pensem nos gêmeos digitais quase como uma réplica digital de uma pessoa, de um processo, de um objeto. Aquilo que nós vimos hoje em dia, e a EDP e o sítio onde estamos hoje, é realmente fabuloso. Pensem na quantidade de sensores, pensem na quantidade de informação que hoje em dia pode ser obtida dentro de uma subestação, dentro de uma fábrica, dentro de uma central. Portanto, cada vez mais as empresas olham para esta informação, querem ter modelos digitais, modelos que lhes permitam entender um processo, que lhes permitam simular um processo, que lhes permitam prever um processo sem ter que estar a implementar tudo. E, portanto, recolhendo informação, aplicando algoritmos de data science, de machine learning, como quiserem, mas, na verdade, aquilo que eu quero é prever e analisar o comportamento de um processo, de um sistema, tirando partido da informação e aplicando algoritmos como os que vocês estão a ver aqui. A penúltima área que eu quero falar é das áreas que têm sofrido maior desenvolvimento nos últimos 5 anos, né, na área de processamento de linguagem natural. E não sei se vocês se recordam, dou-vos aqui alguns números bastante relevantes. Eu recordo-me de há 5 anos atrás estávamos a falar do GPT-2, com 1 bilhão de parâmetros, algoritmos de deep learning para processamento de linguagem natural. A Microsoft lançou um em 2020, que era o Microsoft Turing NLG, que já tinha na altura 17 bilhões de parâmetros. Em 2021, uma parceria muito estreita entre a Microsoft e a OpenAI e os modelos foram treinados no Microsoft Azure, um modelo de 175 bilhões de parâmetros. Como vocês devem imaginar, é impossível carregar isto num laptop, num GPU, não há memória suficiente para isso e, portanto, aqui estamos a falar de uma capacidade, de uma necessidade de processamento elevadíssima. E há cerca de uns meses atrás foi apresentado mais um modelo, o Megatron Turing, e que na prática já estamos a falar de 530 bilhões de parâmetros, já estamos a falar de uma capacidade de processamento, de necessidade de quase um super cluster de computação com processadores gráficos. Este modelo foi desenvolvido em parceria com a NVIDIA. E na prática, quando olhamos para estes modelos, isto é só para vos dar uma ideia da necessidade de computação, não vou falar da energia nem do custo, porque é uma preocupação quando falamos destes modelos. Quanto é que custa? Quantos milhões é que custa treinar um modelo destes? Estamos a falar nessa ordem de grandeza, mas o mais relevante é como é que nós podemos tirar partido disso. E dessa parceria que vos falei entre a Microsoft e a OpenAI, nós colocámos na cloud um serviço, o OpenAI Service, que nos permite hoje em dia olhar para 2 áreas muito importantes. Uma área onde os modelos de GPT-3, que são modelos generativos, que geram informação a partir de texto, nos permitem hoje em dia fazer a sumarização, fazer uma análise semântica, fazer uma procura semântica, pegar num livro de 150 páginas e conseguir ter um abstract feito por um algoritmo de inteligência artificial. E, portanto, são muitos desses modelos que estão aqui no GPT-3, disponíveis hoje através de uma API. E depois os codecs, os modelos codecs, que na verdade aquilo que nós fizemos e que nos parece uma inovação bastante importante é colocar nas ferramentas capacidades de apoio a um data scientist, a um programador, que permita, por exemplo, este primeiro exemplo é o exemplo do Power BI, escrever em linguagem natural e a partir da linguagem natural este serviço produz o código. Portanto, eu não tenho que saber a linguagem de programação. Aquilo que eu faço, neste caso é um exemplo muito simples, em que eu digo qual é a métrica que eu quero ver e é gerado automaticamente o DAX, que é a linguagem que é usada no Power BI. Mais interessante que isso para os data scientists, nós quando lançámos este serviço, lançámos um agente muito relevante no GitHub, chamado GitHub Copilot, que não é mais do que o vosso agente que vos ajuda a programar a inteligência artificial. Portanto, imaginem, em múltiplas linguagens, o que vocês estão a ver aqui é alguém que coloca um comentário a dizer que quer uma função que retorna um valor com 3 campos, como vocês estão a ver aqui, onde dá 3 exemplos e automaticamente o código em Python é feito para vocês. Portanto, imaginem, e estamos apenas no início, porque quanto mais nós treinarmos estes modelos com padrões de programação, e vocês estão a ver aqui TypeScript, estão a ver SQL, estão a ver Python, na verdade é uma ferramenta de apoio brutal
para quem está a programar do zero. E, portanto, é algo bastante interessante que nós acreditamos que hoje em dia já temos isto não só no GitHub, no Power BI, também já está na Power Platform para programar e vamos continuar a colocar nas outras ferramentas a possibilidade de utilização de linguagem natural para programar ou para sumarizar informação. E por último, e não podia deixar de ser, Metaverse. E como é que o Metaverse, como é que nós ligamos com inteligência artificial, como é que nós ligamos com data science. E eu, quando penso no Metaverse, penso sempre quase numa segunda versão da internet, muito mais interativa. Mas, na verdade, quando tentamos olhar para trás, nos últimos 5 anos, 5, 10 anos, nós vimos efetivamente uma mudança de paradigma. Nós começámos, obviamente, com os computadores, a mobilidade veio, os telemóveis democratizaram-se e hoje em dia toda a informação que nós consumimos está disponível num telemóvel e, entretanto, veio a realidade aumentada. Não apenas a realidade virtual, mas a realidade aumentada que nos permite hoje em dia juntar o mundo físico com o mundo digital numa única imagem. Isso é realmente diferenciador. E o Metaverse, quando nós pensamos no Metaverse, pensamos neste conjunto de tecnologias efetivas, que hoje em dia já existem, que nos permitem a persistência no mundo digital. Não só a representação digital, mas a persistência no mundo digital. A persistência de pessoas, de objetos, de localizações. Nós não precisamos de estar no mesmo sítio para conseguirmos interagir no Metaverse. E, portanto, aquilo que nós queremos e a forma como nós olhamos para o Metaverse é, efetivamente, conseguir ter o poder da presença, dos avatares, o poder interagir com pessoas que não estão no mesmo sítio, mas que se conseguem cada vez mais próximo do mundo físico, mas, efetivamente, no digital. Criar mundos imersivos e, portanto, criar mundos imersivos temáticos, que se eu agora quiser estar nesta conferência, porque não estar no Metaverse, e se calhar para o ano poderíamos fazer isso. E também a componente toda analítica e de data science, de trazer informação para dentro deste universo, conseguir simular, conseguir prever como é que se comportam comportamentos coletivos. E eu aqui deixo-vos apenas dois exemplos que existem à data de hoje. Um é dentro do Teams, chama-se Microsoft Mesh, e que nos permite hoje em dia ter reuniões no Metaverse, se quiserem chamar, mas na verdade o que eu estou a fazer aqui é ter a minha presença digital e conseguir interagir sem ter que estar sentado, conseguir interagir com outras pessoas que estão noutra localização. E o segundo é uma conferência no Metaverse. E aqui deixo-vos só esta nota, porque isto já está no mercado. Aliás, nós fizemos isto há pouco tempo com a Accenture. Chama-se Altspace VR, é uma empresa que a Microsoft comprou apenas para fazer eventos bastante inteligentes no Metaverse. Portanto, é muito interessante, se vocês depois quiserem espreitar. Obviamente que estamos muito no início, e quando olhamos para a frente, a evolução que nós vimos na Microsoft, e sendo uma empresa tecnológica, está em 3 grandes passos, ou 3 grandes estágios. Primeiro, hoje em dia, tirar partido da componente dos Digital Twins, tirar partido da realidade aumentada. A Microsoft já tem uma oferta na realidade aumentada muito diferenciadora com os HoloLens. Mais à frente, perceber como é que nós podemos ter experiências imersas colaborativas, e esse é um ponto importante, usando conteúdo tridimensional, mas ter efetivamente uma experiência imersa e no futuro, obviamente, pensar como é que estes mundos vão comunicar, como é que nós vamos interagir, como é que queremos a persistência nestes mundos, como é que eles conseguimos interagir de múltiplas formas, não só com a realidade aumentada, não só através de um computador ou de um telemóvel. Portanto, sem dúvida alguma que se calhar daqui por 5 anos vamos estar a ver aqui muita da inovação. E para terminar, este meu último slide, e voltando um bocadinho à terra, deixar-vos aqui apenas três notas fundamentais. A primeira, e ontem realmente as apresentações foram muito neste sentido, e a apresentação da Ana Paula Marques também evidenciou muito isto, a utilização destas tecnologias de inteligência artificial, de data science, implica uma mudança cultural dentro da organização. E é interessante ver como a EDP fez essa mudança nos últimos anos. Esse é o primeiro ponto. Tem que vir de cima, tem que ser um imperativo do CEO, do board. Obviamente que eu posso ter muita inovação ao longo das equipas, mas tem que ser algo que seja valorizado e que tenha um impacto em termos de diferenciação no mercado de uma empresa. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que cada vez mais eu posso ter muita inovação, como falei no início, fazer muitas análises, mas eu depois tenho que colocar os resultados nos processos de negócio. E, portanto, toda a componente de machine learning, processos de AI, tem que estar dentro dos processos de negócio da empresa, porque senão não passa de um processo de inovação ou de um projeto de investigação se eu no final não conseguir ter aqueles processos, aquelas conclusões diretamente nos processos. E o último tem muito a ver com literacia e o que nós estamos a fazer na DSPA é muito relevante
nesta área, porque nós sentimos que a necessidade de formação, seja ao nível das camadas diretivas para tomarem decisões, mas também ao nível dos data scientists, é fundamental. A tecnologia, como vocês veem, continua a avançar, a inovar-se a cada dia que passa, portanto, temos que ter equipas, temos que ter talento no país que consiga tirar partido destas tecnologias. E, portanto, a literacia dentro das empresas, dentro das universidades, é fundamental. E dentro das empresas, é uma prática partilhada, não é uma responsabilidade apenas do IT ou da equipa de data science. É importante para um diretor de vendas, é importante para um CMO. Portanto, tem que ser uma prática cada vez mais partilhada dentro de uma empresa para conseguir ter sucesso. E eu terminava aqui, agradeço-vos a todos a vossa presença, apenas com esta mensagem para vos inspirar, porque efetivamente é na interseção entre a tecnologia e o negócio, o conhecimento de negócio, que a inovação ocorre. Não é apenas com tecnologia, é desafiando os limites, olhando para o negócio e colocando tecnologia que nós podemos avançar. Obrigado.